Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana e eu faço parte do time de exatas aqui do Protagonista Concursos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre critérios de divisibilidade. Quando a gente fala sobre critérios de divisibilidade, a gente está falando de métodos que nos ajudam a saber de forma bem simples se aquele número pode ou não ser divisível por outro. E, por consequência, esse método vai nos auxiliar em diversas operações, seja na fatoração, decomposição em fatores primos, seja na divisão e na simplificação, ok? Então, assim, é muito importante a gente saber desses critérios. E a gente vai ver aqui agora que eles são bem simples de entender e a gente poder praticar durante o nosso dia a dia. O nosso primeiro critério de divisibilidade que a gente tem ali é pelo número 2. O número 2 é um número muito importante, porque ele é o nosso único número primo que é par. Ele inicia aí a nossa listagem de números primos, né? E aí, como que a gente identifica, pessoal, se aquele número é ou não divisível por 2? Basta a gente observar o último algarismo. Qual é o número que termina aquele número para me saber se eu posso ou não dividir por 2. Por exemplo, 2.556. Ele é um número divisível por 2? Ele termina em algum número que é par? Sim, ele termina em 6. 6 divide por 2. Então, eu posso sim concluir que aquele número ele é divisível por 2. Ok? Dando continuidade, nós temos aí os critérios de divisibilidade pelo número 3, onde a soma dos algarismos tem que ser um número que é divisível por 3. Por exemplo, 1236. Vamos analisar ali a soma dos meus algarismos, pessoal. Eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 6. Quando eu somo eles, eu tenho que essa operação vai dar igual a 12. E 12 é um número divisível por 3, não é? E aí, com isso, eu posso concluir também que 1236 é um número que pode ser divisível por 3, ok? Temos também o critério de divisibilidade pelo 4. Quando a gente vai analisar um número, se ele pode ou não ser divisível por 4, basta a gente observar os dois últimos algarismos. E se eles forem divisíveis por 4, então aquele número vai ser divisível por 4. Por exemplo, eu tenho 1256 e eu tenho que os dois últimos algarismos é o 56. E ele é um número divisível por 4. Então, eu posso afirmar que 1256 também é divisível por 4. Uma observação interessante, pessoal. Todo número que é divisível por 4, por consequência, vai ser divisível por 2 também, porque o 4 é um múltiplo de 2. Então, ele sempre vai me retornar valores pares. Faz sentido? E como a gente já aprendeu o 2, o 3 e o 4, à medida que a gente vai passando os exemplos, a gente vai começar a analisar os números, todos os nossos exemplos, com esses critérios de divisibilidade. Já vimos que o 1256 divide por 2, vamos ver se ele divide por 3. Para ele dividir por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, eu tenho o 1, o 2, o 5 e o 6. Eu tenho que 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 5, 7. 7 mais 6 vai dar 13. 13 é um número divisível por 3? Não é. Lembra que o 3 é um número primo. Então, ele só se divide por 1 e ele mesmo. Então, nesse caso, 1256 não é divisível por 3. Até o momento, a gente consegue ver que ele só é divisível por 2 e por 4. Ok? E agora a gente tem ali critério de divisibilidade por 5. Para um número ser divisível por 5, pessoal, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Ok? Então, qualquer número que eu encontrar o final seja composto ou por 0 ou por 5, esse número vai ser divisível por 5. É bem tranquilo, na verdade, tanto ele quanto 2, porque a gente só vai analisar ali o finalzinho. Enfim, vamos dar continuidade aí. O critério de divisibilidade por 6, nós temos que analisar a seguinte situação. Aquele número, ele é divisível por 2? Lembrando que para ser divisível por 2, ele tem que terminar em número par. E aquele número, ele é divisível por 3? Para dividir por 3, a soma dos meus algarismos tem que dar um número que é divisível por 3. Então, para ele ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, o critério de divisibilidade do 6, pessoal, é que ele
possa ser dividido por 2 e 3 ao mesmo tempo, ok? A gente tem ali um exemplo, 1236. O 1236, ele termina em número par, então ele pode ser dividido em 2, por 2. 1236, se eu somar cada um dos seus algarismos, eu vou ter que essa soma vai dar 12. E 12 é um número divisível por 3. Então, nesse caso, ele vai ser divisível por 6 também, porque ele vai dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Lembra que eu comentei com vocês que a gente ia analisar os exemplos? 1236, a gente acabou de ver que ele é divisível por 2 e por 3. E ele é divisível por 4? O que vocês acham? Lembrando que o critério de divisibilidade por 4 é analisar os 2 últimos algarismos. Os 2 últimos algarismos ali é o 36. 36 é divisível por 4? É. 36 dividido por 4 dá 9. Então, gente, o 1236 também é divisível por 4. E por 5? Ele é divisível por 5? Não, né? Porque o critério de 5 ou termina em 0 ou termina em 5. Ok, pessoal? Nós temos agora o critério de divisibilidade por 8. Ah, mas sempre me perguntam, Ana, por que não temos, ou por que não está aí, o critério de divisibilidade por 7? Então, pessoal, o critério de divisibilidade por 7, ele é um processo bem complicado. Ele demanda mais atenção, mais serviço, e, de certa forma, acaba não sendo um facilitador quando a gente vai fazer as operações. Então, a gente acaba desconsiderando ele, ok? Mas isso não significa que você possa pesquisar a título de curiosidade, ok? Então, nós temos aí que o critério de divisibilidade por 8, pessoal, a gente vai analisar sempre os 3 últimos algarismos. Se eles forem divisíveis por 8, logo aquele número pode ser divisível por 8. Observação importante. Ana, mas se eu tenho um número que ele não ele não tem mais que 2 casas, né? Ele não tem mais que 2 unidades. O que acontece? Ele não vai ser divisível por 8? Vai. Mas aí, para você saber, você vai ter que fazer a operação mesmo, a divisão. Porque o que define se um número pode ou não ser divisível por 8, eu só consigo saber analisando sempre os 3 últimos algarismos. Se o seu número tiver menos que isso, não compensa, não é viável que você faça todo um estudo em cima daquilo. Faz a divisão de uma vez. E aí você já vai encontrar. Se essa divisão for exata, perfeito. Então, aquele número é divisível por 8. Se não for, então, que pena, não é divisível por 8. Vou tentar outro número, ok? E aí a gente tem ali nosso exemplo, que é o 12.888. Analisando os 3 últimos algarismos, eu tenho que vai dar um número 888. E ele é divisível por 8, né? Porque vai dar 111. Então, eu posso concluir que 12.888 é, sim, um número divisível por 8. Ok, pessoal? Fazendo a análise do que a gente acabou de ver, 12.888 é um número divisível por 2, correto? Ele termina em par, então, ele é um número divisível por 8. De critério de divisibilidade por 3, eu tenho aí que 1 mais 2 dá 3, mais 8 dá 11, mais 8 vai dar 19 e mais 8 vai dar 27. 27 é um número divisível por 3? Então 12.888 também é divisível por 3, ok? Critério de divisibilidade pelo 4. Os 2 últimos algarismos têm que ser um número divisível por 4. Os 2 últimos algarismos vai ser 88. 88 é divisível por 4? Porque se eu dividir 88 por 4, eu vou ter como resposta aí o número 22. Então, já sei que 12.888 também é divisível por 4, ok? Ele é divisível por 5? Para dividir por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Esse caso acontece aqui? Não acontece. Então, eu tenho que esse número não é divisível por 5. Para ser divisível por 6, ele tem que terminar... Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Com isso, 12.888 é divisível por 6, porque acabamos de conferir que esse número divide tanto por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Ok? Fiquem espertos que no finalzinho da aula eu vou lançar um desafio para vocês.
Agora vamos falar do critério de divisibilidade por 9, pessoal. Ele é basicamente o seguinte: eu não tinha um critério próprio, então eu fui lá e roubei. Peguei emprestado, fica mais bonitinho do que falar que roubou. É basicamente o mesmo critério da divisão por 3. Só que a diferença é que o resultado tem que ser um número divisível por 9. Por exemplo, eu tenho ali 12.366. Se eu somar os meus algarismos, eu tenho que o resultado vai dar igual a 18. 18 é um número divisível por 9? É, porque vai dar 2. Então, 12.366 é divisível por 9. Ah, Ana, mas então significa que todo número que é divisível por 3, ele divide por 9 também? Não, eu vou te dar um exemplo agora. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu tenho aqui, ó, 1.236. Olha a soma dos algarismos. Deu 12. 12 é divisível por 3, que dá 4. Mas 12 não é divisível por 9. Então, isso não se aplica a todos os números, ok? Tudo bem que o 9 é múltiplo de 3, mas isso não se aplica. Eu tenho que observar se a soma desses algarismos vai dar um número divisível por 9. Se sim, perfeito, eu vou dividir por 9. Mas se não der, não vai rolar. O que eu posso confirmar para vocês? Que todo número que é divisível por 9 é divisível por 3. Mas nem todo número que é divisível por 3 é divisível por 9. Ok? E para poder finalizar aí, pessoal, nós temos o critério de divisibilidade por 10, que, assim, é o mais tranquilo de todos, o mais legal. Quando a gente fala que um número é divisível por 10, ele tem que terminar em 0, ok? Então, todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. Tranquilo? Não tem muito segredo, não tem muitas técnicas e observações. Basta ver se o número termina em 0. A gente não fez aquela análisezinha dos números divisíveis por 9 e por 10. Vamos dar uma olhadinha? 2.366, ele é divisível por 2? Termina em 6. 6 é um número par. Ele é divisível por 3, pessoal? Sim, né? Dá 18, não dá? Então, 18 dividido por 3 dá quanto? Isso mesmo, 6. Então, ele é divisível por 3. 12.366 é divisível por 4? Qual que é o critério de divisibilidade por 4? Os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4. 66 é divisível por 4? Não, 66 não é divisível por 4, pessoal. Porque vai dar um número decimal, um número com vírgulas, não vai dar uma divisão exata. Então, eu não posso dividir 12.000, na verdade, posso, mas não é a divisão ideal ali que a gente está buscando. 12.366 divide por 5. Lembrando que o critério de divisibilidade por 5 ele tem que terminar em 5 ou em 0. 12.336 e 66 não aplica nenhum desses dois critérios, ter 0 no final ou 5. Então, ele também não divide por 5. E esse número divide por 6? Divide, né? Porque o critério de divisibilidade por 6 ele precisa ser divisível por 2 e ser 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 8, pessoal? Qual que é o critério de divisibilidade por 8? Os 3 últimos algarismos têm que ser um número divisível por 8. Nesse caso, também ele não vai ser divisível por 8, porque 366 dividido por 8 dá 45,75. Então, esse número não pode ser divisível por 8, ok? Por 9, a gente acabou de ver que sim, até porque ele é o exemplo do 9. E por 10, também não, porque ele tem que terminar em 0, ok? Vamos lá analisar agora o último número, que é 1.250. 1.250, pessoal, é um número divisível por 2. Sim, termina em 0. É divisível por 3? Eu tenho ali 1 mais 2 é 3 e 3 mais 5 é 8. Então, 3 mais 5 vai dar 8. 8 não é um número múltiplo de 3, ok? Ele é divisível por 4, pessoal. Qual que é o critério de divisibilidade por 4? Os dois últimos números têm que ser um número divisível por 4. E nesse caso, ele não é. 50 não é divisível por 4, ok?
Divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Opa, esse número é divisível por 5, porque ele termina em 0, não é? Ele é divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E ele não é divisível por 3. Então eu já desconsidero. Não vai ser divisível por 6. Por 8 também não, porque analisando ali os meus 3 últimos números, vai dar um número decimal. Então eu também não consigo dividir 1.250 por 8. Por 9 também não, porque a gente já viu que a soma dos seus algarismos vai dar 8. E por 10, tá tudo bem, porque termina em 0. Com isso, pessoal, a gente vai dar uma encerrada aqui. Se você quiser saber mais conteúdos, participar das nossas aulas, que é super legal e dinâmica, basta você se inscrever no nosso cursinho.